O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar: meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos traz uma ordem de Deus. Ficai preparados, ficai preparados, ficai preparados. Lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele se encarnou, Ele veio até nós uma primeira vez, e aqui Ele operou milagres, curas, nos revelou que temos um Pai, nos trouxe toda a revelação para a nossa salvação. Esse mesmo Senhor passa pelo mistério pascal, da sua paixão, morte e ressurreição, e esse nosso Senhor, Ele sobe aos céus. E ao subir aos céus, nós rezamos no creio. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, Jesus Cristo voltará uma segunda vez. E nós não sabemos o dia e a hora, nós não sabemos quando Ele voltará, mas o Senhor voltará, e a ordem de Deus para nós hoje é: ficai preparados, ficai preparados. Nós precisamos estar preparados para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, onde acontecerá a consumação dos tempos, onde nós iremos de fato nos encontrarmos definitivamente com o nosso Senhor, porque ou vamos através da morte física, ou vamos através da sua segunda vinda gloriosa, mas Ele voltará, e nós precisamos ficar preparados. E a pergunta para nós é: você está preparado? Vou melhorar a pergunta: você está se preparando? Porque existe dois tipos de pessoas. Existem aqueles que estão se preparando para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e existem aqueles que não estão se preparando para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar nesse grupo onde estamos sim preocupados, atentos, porque o Senhor Ele pode vir e nós não sabemos o dia e nem a hora, e por isso precisamos estar preparados, porque quando Ele vier, Ele precisa nos encontrar preparados. E a liturgia de hoje, ela nos dá um caminho de preparação. A própria liturgia hoje, ela nos mostra como que nós devemos nos preparar para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor.
Oração. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Mônica. Santa Mônica é mãe de Santo Agostinho, que nós vamos celebrar amanhã. Santa Mônica e oração é uma coisa só. Uma mulher que rezava, uma mulher que sabia que a oração precisava ser, não somente em alguns momentos, mas a vida de Santa Mônica rezava. É aquilo que nós ouvimos e lemos no Evangelho. Precisamos orar sem cessar. E é aquilo que a igreja também nos ensina no catecismo. A oração é um impulso do nosso coração ao alto. A oração é a elevação da nossa alma a Deus. A oração, ela é a sede de Deus que se encontra com a nossa sede. Então, para nós nos prepararmos para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos sermos orantes. Você e eu, nós precisamos ser homens e mulheres que rezam, que oram. Se as coisas estiverem difíceis hoje na sua vida, o que você precisa? Rezar. Se as coisas estiverem fáceis, reze. Se estiver passando por problema, reze. Se você está com alguma enfermidade, reze. Se é só alegria, reze. Nós precisamos rezar o tempo todo. A nossa vida precisa ser uma oração, como a vida de Santa Mônica foi uma oração. E aí ela ouviu de um bispo que era impossível uma mulher que derramou tanta lágrima não ver o seu filho convertido. Ela rezava e chorava, ela rezava e chorava. Ela não desistiu do seu filho Agostinho. Por isso eu já digo para você, mãe, para você também, pai, nunca desista do seu filho, nunca desista da sua filha. Santa Mônica não desistiu de Agostinho, que era um homem pervertido. Mas Deus tinha um propósito para a vida de Santo Agostinho. E esse propósito ele irá se cumprir através de uma mulher que orava, que rezava, que se colocava na presença de Deus, que deixava a sua alma ser elevada à presença de Deus. De uma mulher que sabia que Deus tinha sede dela, e ela também tinha sede de Deus, e ela queria levar isso para o seu filho, que ela via que estava se perdendo. E aí, é claro, é amanhã que nós vamos celebrar Santo Agostinho, mas não tem como não falar de Agostinho quando se fala de Santa Mônica, e também não tem como falar de um outro santo que é Santo Ambrósio, porque Santa Mônica e Santo Ambrósio participaram diretamente na conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho, vivendo todas as suas iniquidades, e a sua mãe ali rezando, Santo Agostinho caminhando por caminhos que não eram aqueles da vontade de Deus, e talvez hoje você infelizmente vê o seu filho, sua filha caminhando por onde não são os caminhos de Deus, e aí você é chamado a rezar, a não só se preparar, mas preparar também os seus filhos, porque os pais são responsáveis em preparar os seus filhos para o céu. Essa deveria ser uma das maiores missões, e deve ser. O pai e a mãe preparar os seus filhos para o céu. E Santa Mônica tinha essa preocupação. E ela rezava. E essa oração dela, que durou muitos anos, fez com que uma outra pessoa colaborasse na conversão de Santo Agostinho, que foi Santo Ambrósio. Quando Santo Agostinho vai para aquela cidade onde o bispo Ambrósio fazia as suas pregações, um dia, resumindo a história, um dia ali, Santo Agostinho ouvindo Santo Ambrósio, que era de uma sabedoria extrema, Santo Ambrósio diz: Agostinho, Agostinho, não é o homem que encontra a verdade, mas é a verdade que encontra o homem, e essa verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Santo Agostinho sai dali impactado, e debaixo de uma árvore ele ouve: toma e lê. E quando ele vai ler lá o livro de Romanos, ele tem a sua experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, e isso foi a partir da oração da sua mãe, e também a partir das palavras de Santo Ambrósio, e a partir da abertura de coração de Santo Agostinho, e ele se tornou um dos maiores santos da igreja. E Santa Mônica é lembrada até hoje como aquela mulher que na oração, nas lágrimas, levou a conversão ao seu filho Agostinho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, uma das primeiras coisas para nós nos prepararmos para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, ficai preparados, é a oração. Ninguém se prepara bem para a vinda gloriosa de Jesus se não for pela oração. Você gosta de rezar?
E a oração não é somente em momentos específicos. Como é bom quando a nossa alma, ela já entra num estado espiritual que nós já rezamos com tudo aquilo que nós fazemos. E nós ouvimos o nosso irmão pregando agora à tarde. O que nós estamos fazendo, o cotidiano, o ordinário da vida, seja lavando uma vasilha, seja varrendo o chão, seja lá no seu escritório, seja onde você estiver, a sua vida reza. E quando a nossa vida reza, as pessoas sentem que ali tem um homem de Deus, as pessoas sentem que ali tem uma mulher de Deus. E onde Santa Mônica chegava, eles sabiam que ali tinha uma mulher de Deus, porque rezava. Então nós entendemos que não tem como ser santo se não rezar. Não tem como ser santo se a nossa alma, ela não deseja a Deus. Nós precisamos desejar Deus a todo instante. Nós precisamos querer estar na presença de Deus a todo instante. Intimidade com Deus. Como é bom nós termos intimidade com Deus. Como é bom a nossa alma ser apaixonada por Deus. Como é bom nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Como é bom Jesus Cristo estar no centro da nossa vida. Como é bom Jesus Cristo estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque nós temos uma convicção de que o céu é logo. De que o céu é logo. A oração nos faz sentir o sabor do céu. A oração nos faz sentir o sabor do céu. Quem não reza não sente o sabor do céu já aqui na terra. Nós já podemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, sentir o sabor do céu através da oração. Porque aquele que reza se salva. Aquele que não reza se perde. A oração, ela traz para nós comunhão com Deus e também traz para nós remissão e salvação. E Santa Mônica, ela nos deu aula de oração. Ela nos deu aula de oração e a sua oração levou à conversão um dos maiores, volto a repetir, um dos maiores santos da Igreja Católica, Santo Agostinho. Um homem extraordinário, bispo da igreja, que tem vários escritos através da oração de uma mãe. Mães, rezem pelos seus filhos. Ah, padre, mas o meu filho está bem caminhado, o meu filho está caminhando bem. Glória a Deus, continue rezando. Não baixe a guarda. Nós não podemos parar de rezar. Nós não podemos parar de rezar. Quando nós paramos de rezar, nós baixamos a guarda e nós não podemos parar de rezar. Nós precisamos rezar sempre. Ficai preparados. Ficai preparados. Fique preparado. E para se preparar, nós vamos precisar ter uma vida de oração. O salmo de hoje, nós ouvimos: bendirei o nome do Senhor. Bendiremos o nome do Senhor. Bendizei. Bendizei. A nossa boca, ela precisa ser uma boca que emita, que fale, que professe profecias, bênçãos. A sua boca precisa ser uma boca profética. O que sai da sua boca não pode ser maledicência, não pode ser nada que seja maldizente. O Salmo hoje pediu que nós bendizêssemos o nome do Senhor. E aquele que bendiz o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor está acima de todas as coisas. Nós bendizemos o Senhor, nós amamos o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aquele que glorifica a Deus com seus lábios, ele também precisa liberar palavras de bênção a todo instante. O que tem saído da sua boca? Bênçãos ou maldição? Bendiga, bendiga. Nessa celebração de forma muito específica, muito singular, peça a Deus que você não fale mais palavrões. Olha que coisa simples. Nós não podemos falar palavrões. E nós esquecemos disso às vezes. Não podemos falar palavrões porque a nossa boca ela precisa ser profética. Nós precisamos liberar palavras proféticas. Nós precisamos falar a verdade. Na nossa boca não pode ter mentira, porque falar mentira é fazer comunhão com demônios. Porque o pai da mentira é quem? O diabo. A nossa boca precisa falar verdades. A nossa boca precisa falar bênçãos. Precisamos bendizer a Deus, falar coisas boas. E uma boca que vai falar bênçãos de Deus
Não pode falar palavrão. Não pode. Nós não podemos falar coisas com duplo sentido. Malícia. Não podemos. Nós não podemos fazer brincadeiras com duplo sentido. Não podemos. Nós precisamos glorificar a Deus com os nossos lábios e precisamos também sermos para os outros aqueles que falam palavras de bênção. O que você tem falado até hoje? Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, de uma vez por todas, e aqui vocês ainda vão ouvir muito sobre isso, né? Porque é um acampamento de João Batista. Então imagine só, né? É um acampamento onde nós podemos falar daquilo que é próprio de João Batista, a verdade. Que maravilha! A verdade ela nos liberta. E a verdade, ela tem um nome. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então nós precisamos falar a verdade. O que tem saído da sua boca? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Dos seus lábios, e aqui quando eu digo você, eu me incluo, dos nossos lábios tem saído reclamação ou louvor? Você mais louva ou você mais reclama? Por quê? Vou dizer para vocês uma coisa aqui, viu? Que não é segredo para ninguém. A vida é difícil para todo mundo. A vida é difícil para todo mundo. Ah, padre, mas a minha vida está muito difícil. É para todo mundo. Ah, padre, mas tem muito problema na minha família. Todos nós temos. Ah, padre, mas lá no meu serviço está muito complicado. Todo mundo tem complicação no seu serviço. Então, você não é exclusivo nos sofrimentos. Você não é exclusivo nos problemas. Todos nós temos. Quem não tem problema? Quem não tem dificuldade? Quem não passa momentos de dores e até às vezes de angústia? Todos nós, gente. Então você não é exclusivo. E sabendo disso, nós não podemos reclamar. Não podemos reclamar. Nós precisamos bendizer. Nós precisamos louvar. Então, troque a reclamação pelo louvor. Louve a Deus. Louve a Deus porque você está aqui nesse acampamento. Louve a Deus porque você que está aí nos acompanhando tem ouvido essas palestras extraordinárias, o Moisés de manhã, o Eduardo agora à tarde. Louve a Deus porque você está no caminho. Louve a Deus pela sua fé. Louve a Deus por você ser uma pessoa de Deus. Precisamos colocar nos nossos lábios o louvor e não a reclamação. Porque, gente, reclamar é algo que vai trazendo para a nossa vida tristeza. Tristeza. Se nós acostumarmos a louvar, a alegria ela vai voltando. Quem só reclama, vai atraindo para a sua vida tristeza. Vai atraindo para a sua vida infelicidades. Agora quando a gente louva, né? Quando a gente sorri, até mesmo para os problemas, né? Quantas vezes você já sorriu para os seus problemas? Sorria aí, dá um sorriso aí para os seus problemas. Sorria, isso, vamos sorrir. Porque para aquilo que não tem como resolver agora, só nos basta sorrir e seguir em frente. Não tem o que fazer. Você não tem o que fazer agora. Como que você vai resolver esse problema que não tem como resolver agora? Não tem jeito. Tem problema aí na sua vida que eu sei que não tem como você resolver nem semana que vem. Sim ou não? Tem problema aí que eu sei que você não vai conseguir resolver semana que vem. Então, você vai fazer o seu melhor. Você vai dar o seu melhor. Você vai fazer tudo aquilo que é possível em Deus. E enquanto isso não se solucionar, sorria para Ele. Sorria. Dá para Ele um sorriso. Olha, não tem como eu fazer nada agora. Eu estou fazendo o que eu posso. E sorria. Por quê? Todos nós temos problemas. Você, volta a repetir, você não é exclusivo. Todos nós temos problemas, temos dificuldades. Então, esse salmo que está dizendo para nós, bendizei o nome do Senhor, ele também precisa cair no nosso coração para que nós possamos bendizer com os lábios. Por quê, Padre Márcio Leandro? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Está na palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Se nós estamos só falando coisas ruins,
Se nós estamos só reclamando, se nós estamos falando aquilo que não deveríamos falar, é porque o nosso coração ainda está cheio dessas coisas. E como que nós vamos arrancar isso do nosso coração? Oração. Quando nós vamos rezando, nunca se esqueça disso. Quando nós vamos rezando, o nosso coração vai se enchendo de Deus. O nosso coração vai se enchendo do Espírito Santo. E aí, um coração que vai se enchendo de Deus, se enchendo do Espírito Santo, não tem lugar para reclamação. Não vai ter lugar para murmuração. Não vai ter lugar. Então, quanto mais nós rezamos, mais nós vamos bendizer. Então, fazendo uma lógica aqui, você talvez e eu não estamos bendizendo mais, porque nós estamos precisando rezar mais. Não estamos bendizendo tanto porque estamos precisando rezar mais. É a lógica da liturgia. O Evangelho. Ficai preparados. Nós estamos nos preparando para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que não sabemos o dia nem a hora. Padre Jonas Abib pregou incessantemente sobre a segunda vinda gloriosa de Jesus, preparando uma multidão para esse grande dia. E nós continuamos esse legado, pregando que o Senhor virá. Não sabemos quando, não sabemos o momento, mas Ele virá. E enquanto Ele não vier, nós precisamos nos preparar. E o Evangelho hoje está dizendo que haviam pessoas más, mas aqueles que faziam a vontade de Deus eram aqueles que eram fiéis e prudentes. Fidelidade. A fidelidade, meus irmãos e minhas irmãs, é uma aliança que nós fazemos com Deus. E nós não podemos romper essa aliança de maneira nenhuma. Como a aliança de um matrimônio que não pode ser rompida. Os filhos de João Batista têm pregado incessantemente esse amor na família, essa unidade na família, essa santidade na família. Porque a família é a base, a família é a igreja doméstica, é na família que nós vamos aprendendo a ser de Deus, é na família que nós fazemos as nossas maiores experiências. Então, nós precisamos entender que essa aliança de fidelidade, ela não pode ser rompida. Não rompa a sua aliança com Deus por nada. Não rompa a sua aliança com Deus por causa de trabalho. Não rompa a sua aliança com Deus por causa de estudo. Não rompa a sua aliança com Deus por causa de nada. Porque a nossa aliança com Deus nos garante que nós estaremos preparados. Prudência, discernimento. Como nos dias de hoje, né? Nós estamos precisando de discernimento. Saber escolher o certo. Saber escolher o bem. Você está diante de uma realidade onde você pode escolher uma ou outra. E aí você precisa ter prudência. Você não vai dar um passo na ansiedade, na correria. Você vai precisar de prudência para você poder discernir qual a decisão você vai tomar. E a prudência vai te levar a ter um bom discernimento para aquilo que é o melhor. Nós precisamos ter fidelidade e prudência. E falando da fidelidade e da prudência, nós precisamos de todas as virtudes. Seja uma pessoa virtuosa. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa, que eu já sei que vocês sabem, mas é importante. Dentro das virtudes, nós precisamos aprender algo que pode ser colocado em prática no nosso dia a dia. Quem aqui tem fraqueza e limitação, diga eu. Eu tenho. Todos nós temos. Então veja bem, nós temos fraquezas, limitações, estamos lutando contra o pecado, estamos nessa luta contra o pecado, mas nós temos limitações, nós temos fraquezas. Temos que continuar lutando contra essas fraquezas, limitações e pecados, ok? Ao mesmo tempo, nós precisamos crescer em virtude. Porque se nós ficarmos só lutando contra fraqueza, limitação, pecado, e temos que lutar, grave bem isso, temos que lutar. Mas ao mesmo tempo, se nós ficarmos só lutando contra as fraquezas, limitações e pecados, e nós não crescermos em virtude, nós vamos nos cansar. Porque quando nós crescemos em virtudes,
nós vamos percebendo que nós estamos avançando na vida espiritual, na vida de oração, na vida com Deus, na santidade. E quando nós vamos avançando em virtude, avançando na vida com Deus, avançando na vida espiritual, nós também vamos conseguindo vencer as nossas limitações, fraquezas e pecados. Temos que estar lutando, mas ficar somente lutando e não crescer em virtude, e não crescer em fidelidade, e não crescer em prudência, e não crescer em fé. A nossa fé, ela precisa crescer. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres que creem, que acreditam, de esperança. Se eu perguntar para você hoje, como está a sua esperança hoje? Diante das suas tribulações, diante dos seus sofrimentos. Quando você coloca lá a cabeça no travesseiro e aquelas lágrimas, só você sabe que foram derramadas. Quando você percebe que está passando por tantas realidades que as pessoas não te entendem. Porque é muito difícil. Quando você está passando por um sofrimento, por uma dor, e quem está ao seu lado não te entende, não te compreende. E aí eu vou dizer para você, não vai compreender mesmo, porque é você quem está vivendo. A pessoa ela vai entender alguma coisa, ela vai compreender alguma coisa, mas quem está sofrendo e quem está sentindo a dor e quem sabe o tamanho dela é só quem? Você. E aí você vai precisar da esperança para você continuar, porque gente, quando a dor bate na nossa vida, seja na nossa própria carne, ou seja das pessoas que nós amamos, porque como é difícil ver uma pessoa que a gente ama sofrer, sim ou não? Quando você vê um filho seu sofrendo, para a mãe e para o pai, às vezes a dor é até maior do que se fosse nele. Então, quando nós presenciamos pessoas que nós amamos sofrendo, aquilo dói na nossa alma, aquilo dói no nosso coração, e nós vamos precisar da virtude da esperança, nós vamos precisar continuar sendo fiéis, porque queremos permanecer preparados. Porque se o Senhor vier, Ele não pode nos encontrar caídos. Nós precisamos estar de pé. Fé, esperança, no amor, amar, 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 amar. Amar a Deus, amar o próximo. Então, o evangelho hoje desse empregado, que ao fazer o bem, fiel e prudente, porque no final do evangelho nós vamos ver que aqueles que fizeram mal, deixaram passar fome, não deu comida para o seu empregado, deixou o empregado lá passando fome, não tratou direito do empregado. Então veja bem, é a relação com o outro, nós precisamos nos relacionar bem com o outro, nós precisamos dessas duas virtudes, da fidelidade e da prudência. E por fim, nós temos a leitura. Paulo apóstolo, ele escreve para aquela comunidade, e ali ele vai falando, olha, nós santos em Cristo Jesus, buscando a santidade, ele começa a carta se referindo àqueles que também estavam vivendo aquilo que ele estava vivendo, que era a busca da santidade, que era o desejo de ser santo. Nós não podemos perder o nosso desejo de santidade, precisamos de santidade. E no final da leitura ainda nos deu um outro detalhe, a perseverança. A santidade, meus irmãos e minhas irmãs, é através da perseverança. Por quê? O primeiro sim, e aí eu lembro, quando eu dei o meu primeiro sim a Deus lá em 2004, e antes de eu dar o meu primeiro sim ali definitivo a Deus, e depois eu viria, entrar para Canção Nova e ser padre, me lembro muito bem, lá em Sete Lagoas, numa capelinha de São Sebastião, não é isso? Numa capelinha de São Sebastião, o nosso profeta, Moisés Rocha, ali pregando profeticamente. E como eu fui tocado naquela pregação, mas eu ainda estava ali com um pé no mundo, um pé em Deus, e naquela capelinha pequenininha, o Moisés ali pregando com toda ousadia, com toda unção, mas eu quero destacar, com todo profetismo. Isso, gente, 2004, mais de 20 anos.
pregava na mesma ousadia, na mesma unção, no mesmo profetismo, naquela capelinha pregando, e ali eu saí com o meu coração ardendo de amor por Jesus. Ainda não haveria de ser o meu grande encontro, mas ali a semente foi plantada. Ali a semente foi plantada. E depois daquele dia eu iniciei um caminho, mas para dizer que a santidade, ela precisa ser buscada através do nosso sim. E aquele sim que eu dei lá atrás, ele é o mais importante? O meu sim mais importante vai ser o último. O nosso sim mais importante vai ser o último. Quando nós estivermos lá, naquele momento, seja ele qual for, prestes a nos encontrarmos com o Senhor, seja pela morte, aquele sim de fidelidade, aquele sim de santidade no último instante, ele é o mais importante. Hoje você está dando o seu sim, está aqui, você que está nos acompanhando, está dando o seu sim, participando, ouvindo as pregações, vai participar de todo esse acampamento nesse final de semana. Esse nosso sim hoje ele é importante, mas vai precisar de perseverança, como está na leitura, vai precisar de perseverança na santidade, porque o último sim é o mais importante, e nós não precisamos nos preocupar no sentido, meu Deus, será que eu vou conseguir dar o meu último sim a Deus no final da minha vida? Vai, se você perseverar hoje em oração, bendizendo a Deus, na fidelidade, na prudência, na busca da santidade. Padre, como eu vou saber se eu estou caminhando em santidade de vida? Lumen Gentium, número 50, lá vai dizer que é a perfeita união com Cristo que consiste a santidade. A santidade consiste na perfeita união com nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso falar precisa ser como o de Cristo. O nosso pensar precisa ser como o de Cristo. O nosso coração precisa sentir como o de Cristo, tem os mesmos sentimentos de Cristo. A nossa ação, o nosso fazer precisa ser como os de Cristo, porque se a Lumen Gentium, lá no número 5, está dizendo que nós podemos chegar à perfeita união com Cristo, que é a santidade, nós podemos, e a nossa vida ela vai começar a aparecer com a vida de Cristo, com a vida de nosso Senhor. É fácil, gente? Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Para nós sermos santos de verdade, nós vamos precisar de uma união com Cristo. Nós vamos precisar sermos apaixonados com Jesus. E aí essa paixão não é somente quando nós estamos na capela. Essa paixão é quando vierem as tribulações. Essa paixão é quando você for deixado de lado. Essa paixão é quando você for humilhado. Essa paixão é quando as pessoas fizerem pouco caso de você. Essa paixão é quando as pessoas ali de uma forma ou de outra fizerem o mal contra você, e você não vai para o olho no olho, dente no dente, não. Você vai para o amor, porque nós precisamos desta perfeita união com Cristo, e é através do nosso falar, é através do nosso pensar, é através do nosso sentir, e isso vai refletir nas nossas ações. Você quer ser santo, sim ou não? Eu também quero. E hoje, celebrando Santa Mônica, nós queremos buscar essa santidade de vida. Essa santidade que faz com que o nosso coração, ele seja um coração feliz. Eu já quero caminhar para o final. Diante dessa liturgia tão rica, ficai preparados. Ficai preparados. Porque quando o Senhor vier e nós tivermos essa graça de ainda estarmos aqui, ver o Senhor vindo, porque quando Ele vier, diz a Sagrada Escritura que os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos ressuscitarão, e tudo será consumado, novos céus e nova terra, e nós teremos então a visão beatífica, veremos Deus face a face, e nós estaremos diante do Senhor, com a Virgem Maria, os anjos e arcanjos, os santos e santas de Deus, e nesse glorioso dia nós entraremos
para o céu, onde não haverá mais passado, presente e futuro. Nós estaremos constantemente, instantemente na presença de Deus, numa alegria que não passa, numa felicidade que não passa. A maior alegria que você já pode ter sentido aqui nessa terra não se iguala a alegria do céu, a felicidade do céu. E nós queremos um dia permanecer eternamente com o nosso Deus. E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos caminhar em santidade de vida. Ficai preparados. O nosso coração precisa desejar a santidade. E essa santidade, ela será traduzida no dia a dia. No dia a dia. Então fique atento quando você tiver a possibilidade de praticar a santidade concretamente. Quando alguém gritar com você, você não vai gritar, mas você vai exalar santidade. Que nós sejamos esse evangelho vivo, caminhando pelas ruas, onde as pessoas irão tocar no evangelho, não porque talvez elas buscaram a Sagrada Escritura, porque talvez muitos não vão buscar, mas será você, esse evangelho, andando pelos lugares, mostrando a face de Cristo, através de uma perfeita união, que é onde consiste a santidade. São Paulo apóstolo foi santo, e hoje ele testemunha para nós essa santidade. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. O para mim viver, o resto é lucro. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, viver em oração, bem dizer, viver a fidelidade e a prudência, e que nós possamos também buscar a santidade de vida. Convido você por esse instante agora, feche os seus olhos. Se você quiser colocar a mão no seu coração, mas fique à vontade. Senhor, te peço nesta tarde a tua graça sobre todos esses meus irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, para que essa graça, Senhor, ela possa irradiar no coração de todos nós, para que nós possamos, Senhor, desejar a santidade de vida. Nesse acampamento, Senhor, que o Senhor já começou a transformar os corações, através das pregações, através dessa Santa Missa, que o Senhor continue trazendo conversão aos corações em todo esse acampamento. Nós te pedimos, Senhor, que sejamos alcançados já nesse momento, que o nosso coração seja transformado, e vá pedindo a Deus agora na sua vida esse desejo de santidade. Talvez você nunca pensou em querer ser santo, pense. Talvez você nunca pensou em querer ser santa, pense nisso e busque. É possível, é possível. São Paulo, um homem que era um perseguidor, mas ele se encontrou com Jesus Cristo e se tornou um grande apóstolo, um pregador da palavra. Escreveu muitas cartas que hoje nós lemos e ficamos cheios do Espírito Santo com palavras tão sábias. Nós também somos chamados a essa santidade. Por isso vá pedindo essa graça nessa Santa Missa e vai dizendo para o Senhor: eu quero ser santo. Talvez você havia desanimado da santidade. Talvez aquele sim lá atrás, quando você disse o sim lá atrás, na sua primeira experiência pessoal com Jesus, hoje estava arrefecido, estava como que um coração congelado. O Senhor agora vem com toda a unção, trazendo toda a chama para arder o seu coração no desejo de santidade. Assim como João Batista, que era um homem apaixonado, era um homem apaixonado por Deus, que pregava com poder e unção. Nós também queremos transmitir o Evangelho através da unção. Nós queremos, Senhor. Mas o Senhor virá, Cante. Ele não tardará. Eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Cante. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade
apresse o Senhor, Ele logo virá. Podemos cantar do início, que santidade de vida? Convido você a ficar de pé. Vamos rezar mais um pouquinho com essa canção tão bela. Fique de pé e se entregue na presença do Senhor, para que essa santidade de vida alcance o seu coração. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Em respeito para com Deus, que lutas devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Cante bem forte. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, pois Deus é santo. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo Levanta tuas mãos, proclama isso profeticamente. O Senhor virá, mas o Senhor virá. Ele não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo